Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, de acordo com o que eu conheço da palavra de Deus, que Deus quer abençoá-los. Deus quer mudar a sua vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. No livro de Jó, nós vemos que o próprio Satanás diz lá para Deus, quando Deus fala para ele: você observou o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então o diabo respondeu: ele é temente ao Senhor, foge do mal, etc., porque o Senhor abençoou a vida dele. Ele é um homem abençoado, rico, próspero. Quer dizer, o próprio Satanás reconhece que é Deus quem abençoa. E depois nós vamos ver que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó para provar aquela fé de Jó. E Satanás o fez. Jó sofreu horrores, chegou no fundo do poço. Ele era o homem mais rico, mais saudável, mais feliz em todo o Oriente. Mas quando o diabo tocou na vida dele, ele desceu no fundo do poço, no fundo do inferno. Mas depois Deus restaurou tudo, o em dobro, na vida dele. Então, é a vontade de Deus abençoar o ser humano. É a vontade de Deus resolver os seus problemas. É a vontade de Deus ter você como uma pessoa abençoada, próspera, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Porque Deus sabe que quando a gente está descendo às sepulturas, a gente não pode glorificá-lo, não é verdade? Não é? Então, é só questão de inteligência, usar um pouquinho a inteligência. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer mudar essa situação que aí você está vivendo, essa vida medíocre, pobre, miserável, ou essa vida de que tem tudo, mas tudo que você tem é só dinheiro, mais nada. Você não tem família, você não tem paz, você não tem sossego, você é uma pessoa vazia, sente um vazio tremendo, é uma pessoa cheia de depressão. Isso é vida? Você pode ter o mundo aos seus pés, mas se você é uma pessoa depressiva, o que adianta todo o dinheiro? Por acaso o dinheiro pode resolver o problema de depressão? Não. Então, minha amiga, Deus quer abençoá-lo. Agora você diz assim: mas bispo, se Deus quer me abençoar, então por que ele não faz isso de uma vez? Aí é que está. Por exemplo, você pode imaginar o seguinte: se você se apaixona por uma pessoa e para que você possa ser dona daquela pessoa e ela ser dona de você, então tem que haver o casamento, não é assim? É ou não é? Só o casamento faz as duas pessoas uma só. E aí um passa a participar de tudo que é da outra e vice-versa. Então, Deus é assim. Deus é o Senhor. Ele é Deus, Ele é o Criador. Se a gente quer os benefícios dele, nós temos que nos associar com ele, nós temos que fazer aliança com ele. Aí está a razão da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um sinal da aliança de Deus com aqueles que creem nele. Aí você diz: mas eu creio nele, bispo. Eu tenho crido em Deus, eu sei. Até o diabo crê em Deus, não quer dizer nada. O que adianta você crer em Deus e não obedecer a sua palavra? O que adianta você crer em Deus e fazer o que você bem entende? Por acaso você casaria com alguém que aceitaria você fazer o que você bem entendesse, pertencendo a ela? Não, claro que não. Por muito menos as pessoas matam
há aqueles crimes terríveis, passionais por causa disso. Você me traiu, e aí a pessoa mata a outra, e etc. Então, minha amiga, Deus quer abençoar você, mas tem um preço. O preço é você se entregar para Ele, é você se render. Como? Quando você obedece a palavra dele, você está provando para si mesmo, que você crê em Deus. Você está mostrando para o diabo que você crê em Deus. Você está dando um testemunho de que você realmente assumiu um compromisso com ele, um casamento com ele, um matrimônio com ele, ou, melhor dizendo, uma aliança com ele. Veja só o texto que nós meditamos ontem. Vamos avaliar esse texto que Jesus falou. Ele diz assim, olha só, ele diz, bem-aventurados, quer dizer, felizes sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Quer dizer, a pessoa é bem-aventurada quando ela sofre injúrias, perseguições, mentiras. Ela sofre todo o mal por causa da sua fé em Jesus. Quer dizer, a fé em Jesus envolve sofrimento. Sofrimento, esse tipo de sofrimento, injúrias, perseguições, difamações, mentiras, essas coisas são normais para as pessoas que têm uma fé compacta, uma fé verdadeira, uma fé de fato e de verdade, uma fé que faz mostrar que ela crê em Deus, uma fé assumida, porque desde quando eu assumi a minha fé em Jesus, eu sou perseguido. Isso já acontece há 54 anos. É isso aí. Não é pouco, não. Desde os meus nos 18 anos de idade que eu assumi minha fé em Jesus, eu venho sofrendo bullying, eu venho sofrendo difamações, mentiras, e perseguições, injustiças. Isso é o que eu mais sofro. No entanto, são 54 anos sofrendo perseguições por causa da minha fé assumida em Jesus. Quer dizer, não é uma fé sentida, uma fé emotiva. Não, é uma fé assumida. Porque quem sofre injúria, perseguição, mentiras, difamações, injustiças, e mantém-se na fé no Senhor Jesus, essa pessoa, de fato, é casada, é aliada com Deus. Então, há um casamento, uma aliança entre ela e Deus, Deus e ela. Então, a vida dela passa a pertencer a Deus, é responsabilidade dele. Os problemas dela são os problemas de Deus, tornam-se os problemas de Deus porque ela é casada, assumiu a sua fé. Então, isso se chama fé inteligente, fé que produz efeito, fé que traz resultados. Nós falamos ontem, mostramos que nós vivemos uma vida de paz, graças a Deus. Então, todas as injustiças que eu sofri, as perseguições, as maldades, as perversidades, difamações, não tiraram um fio de cabelo meu. Eu perdi o cabelo, eu sou meio calvo, por conta de meu pai era calvo também. Isso é coisa da natureza. Mas não por falta de paz, de segurança, não por falta de uma vida de qualidade que Deus me tem proporcionado. Porque esse é o resultado da nossa crença nele. Agora, muitas pessoas dizem crer em Deus, e eu creio que elas creem em Deus, mas elas creem em Deus à maneira delas. Elas não creem em Deus à maneira de Deus. Elas não creem em Deus assumidamente. Elas não creem em Deus casando com Deus. Elas são amasiadas de Deus. Na hora da dor de barriga, elas correm para a igreja.
e falam: oh, meu Deus, me ajude, tem compaixão de mim e tal. Quando elas ficam curadas da dor de barriga, elas viram as costas, vão viver a vida delas do jeito que querem. Ora, isso é crença? Não, isso não é crença. Isso é uma mentira, é um engano, é uma tremenda hipocrisia. Não existe casamento. Assim também são os casamentos. As pessoas casam e descasam. Por quê? Porque não assumem o compromisso um com o outro. E aí, é claro que o casamento não pode dar certo. Jamais vai dar certo. O casamento é uma união de duas pessoas que se entregam 100% cada um pela outra. Então, nesse relacionamento, há sacrifícios de parte a parte. Então, por exemplo, nós somos casados 46 anos, mas a Esther faz sacrifícios por mim. E eu faço sacrifícios por ela. É assim que a gente tem vivido. É assim que a gente vive em paz, sossego, tranquilidade, porque eu não posso impor a minha vontade a ela, nem ela pode impor a dela para mim. Mas nós conciliamos nossas vontades. Nós vivemos em comunhão, em harmonia, de acordo. Olha, nós temos compromisso um com o outro e tudo é conversado, é acertado na conversa, no amor, na fidelidade, no respeito. Então, isso Deus exige da nossa parte. A crença dele não pode ser teórica. Você não pode crer em Deus de forma teórica. Você não pode só crer em Deus só quando morre um ente querido, então você vai lá na missa, seja lá o que for, vai rezar por ele. Nada disso. Você tem que crer em Deus 24 horas por dia, 365 dias no ano, para o resto da vida. Quem crê, assume a sua fé. Então, essa é a razão porque você vê bilhões de pessoas crendo em Deus e vivendo uma vida como se crescem no diabo. E, de fato, é. Por quê? Porque não usam uma fé inteligente. Você verifica aí no versículo, por favor, coloque aí novamente. Você vê que Jesus disse, bem-aventurados, quer dizer, felizes. Bem-aventurados quer dizer felizes. Felizes, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Quer dizer, uma pessoa que assumiu a fé no Senhor Jesus, ela sabe que ela vai ser injuriada, perseguida, vão mentir contra ela, vão difamá-la por causa da sua fé em Jesus. Porém, a fé que ela tem em Jesus é tão forte, que ela, ao invés de ficar se lamentando, choramingando pelas esquinas, ela exulta e se alegra porque Jesus prometeu, está aqui. Jesus disse, olha, não se importe com isso não, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quer dizer, quando nós sofremos por causa de uma fé sólida, uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé que não tem nada de emoção, nada de blá, 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 uma fé que não tem nada de sentimento, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo, eu não estou sentindo, nada disso. Mas uma fé pautada na palavra de Deus, então há a compensação, ou melhor, as compensações. Jesus então diz, exultai. Então, eu quero dizer para vocês, inclusive aqueles que me perseguem, aqueles que dizem mal, falam de mim, aqueles que me odeiam, olha bem, eu estou exultando por causa da sua perseguição. Você me dá motivos para exultar, para me alegrar cada vez mais. Por favor, não pare de falar mal de mim. Por favor, não pare de mentir dizendo coisas contra mim. Não pare, por favor, porque eu quero ficar exultando, eu quero ficar alegre, feliz, eu quero estar curtindo antecipadamente o grande galardão que Deus me dá.
Talvez você diga assim, esse bispo é debochado. Olha só como ele é debochado. Não, não estou debochando, não. Eu estou falando a verdade. Por favor, continuem batendo. Continuem falando mal, etc. Porque cada vez que você coloca alguma coisa contra mim, eu considero uma pedrinha na minha casa espiritual, no meu castelo, que vou herdar na eternidade. Então, continue falando mal. E por falar em falar mal, você veja bem agora, nós vamos colocar dois testemunhos de fake news, você vai ver como eu, Bispo Macedo, que, olha, gente que eu nunca vi na minha vida, nunca ouvi falar, mas me odiavam de graça, gente que me odiava de graça, mas ódio mesmo. Por quê, hein? Por causa do meu sucesso, só isso. Vamos assistir fake news agora. Meu nome é Rosiana Ferreira, eu tenho 47 anos, sou professora. Eu vim de uma época onde eu comia, me alimentava daquilo que as pessoas falavam, sobre o bispo, que ele era um ladrão, que ele roubava as pessoas, que ele enganava as pessoas. Então, assim, eu não gostava dele. Eu tinha maior antipatia por ele. Eu não suportava que as pessoas falassem da Igreja Universal para mim. A Igreja Universal era a última porta que eu entraria, Então, assim, para mim, todos eram ladrão. Todos estavam ali enganando as pessoas e roubando, Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. Quando ele foi preso, na época do acontecido, para mim foi, nossa, uma alegria, ver ele sendo punido. Porque, para mim, ele enganava as pessoas, roubava as pessoas. Então, quando aconteceu a prisão dele, era uma forma de justiça, Dele pagar por tudo aquilo que ele fazia. Macedo foi cercado por policiais. A minha vida, mesmo eu tendo esse preconceito todo, era uma vida derrotada. Eu vivia de aparências, Eu achava que eu era feliz e que a minha vida era daquele jeito mesmo, Tinha problemas na minha vida financeira, tinha problemas na minha saúde, tinha problemas espiritual, tinha problemas em todas as áreas, na minha família, na minha vida sentimental, era tudo destruído. Eu vim para a igreja porque eu adquiri uma doença no corpo e a minha mãe me convidou para vir e eu não aceitei. Só que uma obreira, ela pediu para uma obreira se ela podia me visitar e eu deixei. E ela foi e Deus me curou. E ela pedia para mim para agradecer, Falou, Deus te abençoou, então você tem que ir para agradecer. E aí eu comecei a frequentar, só que a primeira vez que eu fui para a igreja, eu não levei nem minha bolsa, porque eu achei que eu ia ser assaltada. E aí eu comecei a frequentar a igreja, comecei a gostar, e ali a minha vida foi mudando. O meu interior foi mudando. Quando eu comecei a frequentar, que eu descobri, que eu aprendi que não era aquilo que as pessoas falavam lá fora, eu me senti enganada, eu me senti lesada, porque eu sabia que se eu não tivesse dado ouvidos àqueles comentários, a minha vida poderia ter mudado antes. E eu perdi muitos anos da minha vida, sofrendo, sem conhecer a Deus, por ouvir o que as pessoas falavam. E aí você acaba criando um conceito, de pessoas que você não conhece. Então, você não pode falar aquilo que você não viveu. Você tem que viver para poder saber falar. E graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Primeiro, eu resgatei a minha autoestima, meu interior. Eu tinha muito problema com a minha mãe, Hoje nós somos amigas. Eu tinha muito problema financeiro. Hoje, graças a Deus, sou muito abençoada. Tenho meu trabalho, tenho minha profissão, tenho meu apartamento, tenho meu carro. Na minha vida sentimental, Deus me abençoou. Na minha vida espiritual, Deus me honrou. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. E eu desafio você,
que é formado, que tem uma formação, que tem uma profissão, que é rico, mas que tem uma vida totalmente destruída. Eu desafio você a vir a conhecer o trabalho da Igreja Universal. E se você chegar aqui, você não gostar e não for aquilo que você espera, não volte mais. Mas eu convido você a vir conhecer o nosso trabalho, porque eu descobri que aqui a forma de roubar é a alma. O bispo ensina a gente a ganhar almas. E o que a gente quer é mostrar isso para vocês. Meu nome é Priscila, eu tenho 32 anos, eu sou formada em Direito e antes de eu chegar na Igreja Universal, eu tinha muito preconceito contra o Bispo Macedo e os pastores, porque eu escutava muito falar mal sobre a índole, sobre o caráter, né, que eles eram ladrões, que eles eram estelionatários, né, que eles trabalhavam na mente das pessoas, fazendo uma lavagem cerebral para tirar o dinheiro delas. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão. Essas informações negativas vinham de várias maneiras, assim, da mídia, de pessoas próximas, familiares principalmente. E isso, assim, dentro de mim era muito forte, porque eu me achava uma pessoa estudada, né? Eu estava fazendo faculdade na época, então, assim, eu falava, não, imagina, como que eu, uma pessoa, né, que está estudando, que está tendo uma formação, vai cair no conto desses pastores, né? Então, eu realmente via assim, porque era essa imagem que passavam para mim. E mesmo eu me achando super resolvida, né, com uma cabeça feita, né, em relação às minhas próprias ideias, eu fui muito influenciada por essas informações. Edir Macedo foi cercado por policiais. E acabava que eu ajudava a propagar essas notícias falsas, porque assim como eu recebia, eu repassava. Mesmo eu não conhecendo, mesmo eu não frequentando, eu repassava, né? E até, digamos, vacinava, entre aspas, as pessoas contra a Igreja Universal. E aí veio um diagnóstico muito surpreso para mim na época. Eu não esperava de maneira nenhuma. Era um câncer maligno e muito raro. E a minha mãe, ela já frequentava as reuniões da Igreja Universal, ela já vinha lutando por mim, já vinha fazendo correntes, já vinha, né, orando. E quando eu menos esperei, estava eu lá dentro de um templo da Igreja Universal, sendo socorrida, sendo ajudada, de uma maneira ímpar, como só o próprio Deus, através da Igreja Universal, pôde fazer comigo. E nenhum outro lugar conseguiu, nenhuma outra ajuda, nenhuma outra palavra tocou tão forte dentro de mim. Não demorou, não custou, para que eu visse realmente a intenção da Igreja Universal, que é salvar, que é ajudar, que é, com aquela palavra, que é a palavra de Deus, entrar dentro da pessoa e transformar. E eu fui transformada, porque realmente eu cheguei lá completamente depressiva, eu cheguei completamente triste, querendo tirar a minha vida. E já de participar das reuniões, eu saí completamente diferente. Eu saí com uma paz muito grande que eu nunca tinha sentido. Então eu pude constatar que todas aquelas notícias, aquelas informações negativas eram completamente erradas e não tinham nada a ver com o que era pregado. E aí eu pude ver o quão enganada eu fui. Né? Eu me senti muito enganada por todo aquele tempo que eu alimentei dentro de mim aqueles pensamentos negativos contra a igreja, contra os pastores, contra o Bispo Macedo. E eu fiquei assim, brava comigo mesma. Como eu, uma pessoa que, né, que tem um estudo, tem uma formação, pude me deixar levar pelas informações de pessoas equivocadas, né, que também não participaram do que eu vivi, do que eu recebi dentro da Igreja Universal. Hoje eu vejo o tempo que eu perdi, como eu poderia ter sido resgatada antes, como eu poderia ter evitado todo o sofrimento que eu passei se eu tivesse aceitado antes o convite, se eu tivesse deixado de acreditar nessas informações que eu tinha ouvido. Hoje eu não tenho mais nenhum tipo de preconceito contra a igreja, nem poderia, porque foi através do trabalho da Igreja Universal que eu fui transformada. Então todas aquelas ideias que eu tinha, aqueles opiniões pré-formadas, todo aquele preconceito realmente hoje eu não tenho mais, porque foi completamente transformado. Neste domingo, dia 5 de agosto,
A entrada triunfal da Arca da Aliança no Templo de Salomão. Depois de percorrer todos os estados do Brasil, a Arca retorna à sua casa. Eu estou muito feliz, eu estou muito empolgada, porque é a primeira vez que eu estou participando de um momento tão especial igual a esse. Isso era o meu sonho, estar aqui ver a Arca. Em um maravilhoso cortejo de fé, a Arca da Aliança traz o testemunho de centenas de milhares de pessoas espalhadas pelo país. Porque ele é cego de nascença, de um lado. Por que você está chorando, Rodrigo? Estou há meses sentindo dor no peito, né, no coração, mas eu determinei que quando essa arca passasse aí, eu ia ficar curada. É inexplicável, gente. O poder de Deus é muito forte, porque quando passou, sumiu. Pessoas que chegaram a esse evento cansadas, mas com a esperança de uma nova vida. Na hora que eu vi aquela arca entrar, não senti mais nada. Quando a arca entrou, eu senti a presença de Deus e Deus confirmou dentro de mim tudo aquilo que eu tinha determinado, que a partir daquele momento a minha vida não seria mais a mesma. Isso foi o que aconteceu de norte a sul do Brasil e é o que vai acontecer também com todos que estiverem presentes neste domingo, a celebração do 4º aniversário do Templo de Salomão. Eu quero dar os parabéns pelos 4 anos do Templo de Salomão. Oi, gente. Eu também estou passando aqui para comemorar essa data tão especial, o 4º aniversário do Templo de Salomão. Eu queria, neste momento, já que nós comemoramos 4 anos da existência do Templo de Salomão, parabenizar a todos os responsáveis por transformar esse sonho em realidade. Parabéns! O Templo de Salomão engrandece a nossa cidade de São Paulo. Chegue cedo, venha preparado para uma manhã única e especial. Domingo, dia 5 de agosto, a celebração dos 4 anos do Templo de Salomão, com a entrada triunfal da Arca da Aliança. Chegue antes das 9 horas da manhã. O evento tem entrada e estacionamento gratuitos. Pois é, minha amiga, meu amigo, veja bem. A Arca da Aliança retorna ao seu lugar depois de correr todo o Brasil. E não se esqueça que você deve chegar antes das 9 horas, especialmente você que está enfermo, que está com um problema sentimental, um problema no seu casamento, né? Um relacionamento no seu casamento, você que está com problemas de saúde, você que está com problema psíquico, ou, por exemplo, depressão, insônia, medo, nervosismo, vontade de se matar. Só em você participar dessa entrada da Arca no Templo de Salomão, aqui no Brás, em São Paulo, no Brasil, você vai receber a cura, você vai receber a libertação, você vai ser curado, vai ser abençoado. Sabe por quê? Porque a Arca da Aliança é a aliança de Deus com aqueles que creem nele e que assumem a sua fé nele. Por exemplo, você que é casada, que é casado, nós carregamos a aliança no dedo, não é isso? Eu carrego essa aliança, eu não tiro a aliança do meu dedo para nada nessa vida. Eu durmo, acordo, levanto, trabalho, faço tudo com a aliança na mão. Eu não tiro nem um segundo. Por quê? Porque ela remete o meu compromisso com Deus, que foi feito no altar, perante a arca, no meu casamento. Então, a arca simboliza essa aliança. A arca simboliza a aliança de Deus com aqueles que têm assumido a sua fé nele. Então, venha participar. Neste domingo, chegue antes das 9, porque a arca vai chegar exatamente 9 horas da manhã aqui no Templo de Salomão. Graças a Deus. Agora, nós vamos ver
testemunhos de pessoas que tiveram uma experiência gloriosa com esse Deus que é espírito. Deus não é alma, Deus não é emoção, Deus não é sentimento, Deus é espírito. Quer dizer, Deus é inteligência, Deus é sabedoria, Deus é justiça. Então, por conta disso, as pessoas que amam, as pessoas que gostam, querem, têm sede de justiça, essas procuram o Altíssimo porque Ele é a fonte da justiça. Nós vamos ver que essas pessoas que tiveram experiências com Deus, ainda que tivessem feito o que é o pior da vida, elas foram transformadas porque elas tinham, no fundo, uma aspiração, conhecer o Deus Altíssimo, e foi isso que Deus fez. Vamos assistir. Meu nome é Márcio. Hoje eu sou empresário na área de prestação de serviços imobiliários. A minha infância foi uma infância conturbada. Eu comecei a conhecer pessoas que me levaram ao sucesso do crime. Eu era chefe, eu era um cabeça daquela facção. Tudo que eu falava para eles, coordenava eles me respeitavam e faziam. Suponho, levar uma mercadoria aqui para São Paulo, que eu sou do interior. A gente estudava horário, estudava a forma como a gente ia levar, que era droga pesada. Como que a gente ia passar essa droga? Tudo. Então, primeiro, eu estudava como a gente ia chegar naquele determinado lugar, e esse lugar a gente entregava essa droga sem o problema. E eu comecei a se especializar em roubo. Eu tinha 15 anos de idade. E quando eu fui fazer esse primeiro assalto, eu fui roubar um carro. E aí a polícia me pegou, meu pai pagou um bom advogado, me tirou. E aí eu falei assim para meu pai e para minha mãe, eu vou mudar a minha vida. Fiquei 6 meses na rua só e voltei para a FEBEM, que é agora a Fundação Casa. Ali, meus pais não acreditaram mais em mim, eu usei cocaína, experimentei heroína. O meu fundo do poço foi o crack, porque o crack me dava aquela sensação rápida. Então, aquilo foi meu fundo de poço, que é aí que eu fui morar na rua. O dia que me marcou mais na rua, que eu estava com tanta fome, e eu cheguei num senhor e falei assim para ele, senhor, o senhor não pode pagar uma coxinha para mim? E eu tinha um cachorrinho. Ele falou assim, para você não, e fez assim, jogou pro cachorro. Naquela hora, me doeu a minha alma. Não foi nem meu corpo, foi minha alma. Eu falei assim, puxa, eu não estou valendo mais nada. Eu estou pedindo uma comida. Quando eu vou pedir droga, dinheiro para me comprar droga, eu consigo. Mas para mim comer, ninguém me dá nada. Aí eu lembro até hoje que uma senhora passou numa avenida e ela falou assim para mim, a sua vida tem jeito. Falou assim, vai para a igreja, vou te levar. Aí eu conheci o trabalho da Igreja Universal. Eu cheguei no fundo do poço, um chinelo havaiana com prego debaixo do chinelo havaiana. Sentei nas últimas poltronas e olhando aquele pastor falando assim que a minha vida tinha jeito. Falando para todo mundo, mas veio para mim. Eu cheguei no altar e falei assim, puxa, eu olhei para aquele nome assim, Jesus Cristo é o Senhor. Falei assim, puxa, será que Jesus ele pode me ajudar? Naquele dia eu senti paz, pastor. Aí eu tive vontade ainda de voltar naquele dia, mas eu tive vergonha. Aí vinha um negócio na minha cabeça e falava, você não tem jeito. Você já mentiu muito, você já roubou, você já enganou, você fez coisas que nem Deus quer você. Parecia que eu não tinha direito de ter o Espírito Santo. Aí um dia eu acordei na madrugada e eu olhei para o céu e falei assim, eu quero ter o Espírito Santo. E teve uma vigília, eu lembro até hoje, e essa vigília, olha, essa vigília mudou minha vida. Mudou minha vida, porque eu humilhei, eu coloquei meu joelho naquele altar
e falei assim, Jesus, muda a minha vida. Muda a minha vida, eu não aguento mais. Eu quero esse Espírito Santo que esse pastor está falando. Eu quero essa presença. Eu lembro até hoje que a vigília acabou meia-noite. Eu saí, eu olhava nos pontos de ônibus, eu falava assim, puxa, Jesus te ama. Eu falo, eu quero almas. Eu quero almas, eu tenho sede de almas. Eu quero almas para o Senhor. Hoje eu faço um trabalho voluntário na Fundação Casa. Hoje eu sou responsável de quase 60 meninos. Eu sou bem casado, tenho minha família, sou empresário, conquisto tudo que eu peço para Jesus, Ele me dá. Hoje eu tenho uma vida de paz, de alegria. Deus me deu uma fortaleza, que é o Espírito Santo. E eu agradeço Ele todo dia. A importância do Espírito Santo é tudo na minha vida. Hoje eu tenho amor, hoje eu tenho alma, eu amo a alma. Hoje eu amo as pessoas que as pessoas odeiam, eu amo. Eu olho para aquela pessoa e falo assim, tem jeito. Comigo mesmo eu falo, tem jeito. Eu vou lutar por essa pessoa. Hoje, o Espírito Santo na minha vida é tudo. É tudo, é tudo, é tudo. Meu nome é Adinailza, eu tenho 27 anos. Quando eu cheguei na igreja, eu ouvi falar da fé, ouvi falar que existia o Espírito Santo, mas eu não tinha aquele interesse em conhecê-lo. O tempo foi passando e o colorido do mundo começou a me chamar a atenção. Eu me afastei da igreja. Meu pai agredia minha mãe ao ponto que um dia ele jogou uma panela de óleo quente nas pernas da minha mãe. Isso foi tão ruim para mim que eu cheguei a chamar a polícia para ele. Isso me levou para o mundo. E em tudo que eu fui para o mundo, eu vi as pessoas beber, eu comecei a beber. Eu vi as pessoas ficar com um e com o outro, eu comecei a ficar também. Tudo que aquelas pessoas faziam. E eu vi elas sorrindo, para mim aquilo estava trazendo alegria para elas. Então eu comecei a fazer também. Quando eu chegava em casa, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Uma tristeza muito grande que nada preenchia. Eu deitava minha cabeça no travesseiro e chorava. Eu já conhecia o rapaz, mas aí eu achei como escapatória daquela situação que eu vivia dentro de casa, vim morar com ele em São Paulo. Mas depois ele começou a me trair, ficava com um e com o outro, e até chegar ao ponto dele me trocar por outra. Aí que eu já tinha retornado para a igreja, peguei firme com Jesus, mas mesmo assim indo para a igreja, mas ainda não me dava. As pessoas falavam, o pastor falava do Espírito Santo. Eu queria ter o Espírito Santo, mas eu não colocava aquela força que o pastor falava. Para você ter o Espírito Santo, você precisa ter sede. Mas eu falava, mas que sede é essa, meu Deus, que o pastor fala? Se eu estou na tua casa há mais de 4 anos e eu nunca senti isso. Até o momento que chegou o jejum de Daniel, eu disse, eu vou colocar toda a minha força, porque eu estou cansada de sofrer, eu estou cansada de mostrar uma alegria que é por fora, era tudo ou era nada, porque ali se eu não me decidisse, eu podia morrer e ir para o inferno. Eu estava dentro da igreja, mas eu tinha medo da morte. Eu larguei mais amizades que me afastavam de Deus. Eu parei de ler livros que não era da fé. Eu comecei a meditar na palavra de Deus. Eu comecei a ler o livro O Avivamento do Bispo Macedo. Eu comecei a deixar de assistir TV, ouvir músicas que não são da fé. Eu me afastei de tudo, de tudo, de tudo. Quando tinha as pessoas conversando que eu via que não era da fé, eu procurava me afastar. Eu fiz daquele jejum o meu porto seguro, porque ali eu vi, Deus está ali me esperando. Se eu não me lançar dessa vez, não vai ter outra chance para mim. Eu vi como a última chance da minha vida. Eu fiz o que eu nunca fiz, eu buscava nas madrugadas, eu acordava 5 da manhã, eu buscava 2 da manhã, eu buscava com toda intensidade. E numa madrugada, no dia 5 de fevereiro, na segunda-feira, eu lembro como hoje, eu me levantei e dentro de mim veio aquela sede assim, vai buscar o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, eu não sou digna de te ter, mas eu preciso tanto do Senhor. Meu Deus, desce na minha vida. E eu terminei a busca. Quando eu me levantei, dentro de mim veio uma palavra, eis que faço nova todas as coisas. Aí dentro de mim veio uma paz, uma alegria.
um gozo na minha alma, que eu queria poder acordar todo mundo naquele momento e falar: Deus existe, Ele está na minha vida, gente. É algo único, é uma força que você pode passar a guerra que for. Você pode estar ali na guerra, dentro de você a paz, a alegria que ninguém tira. Hoje eu falo de um Deus que eu conheço, eu não falo de alguém que eu tenho informação, é alguém que está dentro de mim. E eu mudei tanto, eu era uma pessoa extremamente ciumenta, nervosa, qualquer coisinha eu fazia cara feia, qualquer coisa eu ficava desanimada na fé, eu queria desistir, mas eu estou aqui na luta, na fé, porque dentro de mim a paz, a alegria, e eu sei que todo e qualquer problema que vier, eu vou vencer, porque o bem mais precioso que eu procurei, eu encontrei. Nesse jejum de Daniel, eu achei tudo que eu procurei minha vida toda. Hoje eu não troco o que eu tenho por nada desse mundo. E hoje minha maior alegria e o meu maior sonho é saber que quando eu morrer eu vou ver Deus face a face. E isso é o meu maior tesouro que eu vou carregar pro resto da minha vida. Meu nome é Carmen Lúcia. Cheguei na Igreja Universal. Na época eu tinha muita mágoa no coração, referente ao meu pai, com muito ódio. Era uma pessoa revoltada com a vida, era uma pessoa egoísta, não tinha amor para com o próximo, só pensava em mim, tudo era eu que tinha que estar bem. Então eu cheguei na igreja dessa forma. O pastor nos orientou a participar das orações, de buscar para que Deus viesse libertar. E ele ensinou para a gente buscar o Espírito Santo, que era o primordial. Eu recebi o Espírito Santo, então eu vi que algo mudou dentro de mim. Porque o ódio que eu sentia, não sentia mais pelo meu pai. Então eu tinha prazer de abraçar ele, de dar um beijo nele, coisa que eu não fazia antes. Com o passar do tempo, aí você vai relaxando na fé, você vai deixando o amor se esfriar. Então, às vezes, aquele prazer que você tinha de estar orando, lendo a palavra de Deus, você vai esfriando. Então, você vai dando vazão para as coisas do mundo. Perder tempo com coisas na televisão, igual eu, programas, novelas. Então você vai, e cadê a sua comunhão com Deus? Então eu vi que eu não estava mais aquela pessoa que eu era antes, assídua, né? Que tinha o prazer de buscar a Deus. Então eu fui esfriando, fui desanimando, eu já estava fria espiritualmente, eu já estava retrocedendo. Deixar de ler a Bíblia, né? A oração minha já não era prioridade, então eu orava ali somente na hora de dormir, durante o dia eu nem falava com Deus, então esse foi o esfriamento. Porque não tinha, cadê aquela comunhão, cadê aquele prazer de estar falando com Deus? Quando chegou o jejum de Daniel, então passou na pregação, né? Vai começar o jejum de Daniel, você que não tem o Espírito Santo é a oportunidade de você receber, e você que já tem é a oportunidade de você estar fazendo o quê? A renovação. E eu pensei comigo, não, eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso. Mas o Espírito Santo dentro de mim falou, você precisa, você necessita fazer. Então foi onde eu falei, não, eu preciso realmente. Porque se eu não me fortalecer, se eu não buscar esse renovo, a tendência é eu me esfriar e me afastar dos caminhos do Senhor. Então foi quando eu decidi deixar de lado as coisas que roubavam meu tempo. Novelas, programas de TV, filmes que eu gostava e gosto muito de assistir, mas nesse momento eu tinha que deixar de lado, porque a prioridade era o quê? Era o renovo do Espírito Santo. Eu deixei de acessar redes sociais, então eu falei, não, mesmo cansada, eu vou à casa do Senhor buscar. Eu vou participar das reuniões. Então foi isso que o jejum de Daniel me fortaleceu. E o avivamento, ele veio. Então eu comecei a sentir prazer novamente em estar na casa de Deus, prazer em participar das reuniões da busca do Espírito Santo. Foi dessa forma que eu fui me renovando. A cada dia, a cada semana, numa reunião de domingo pela manhã, que é a principal no caso, né? Eu tive o renovo do Espírito Santo, a presença de Deus dentro de mim novamente, e é onde eu vi que foi uma reunião especial. Porque eu saí com a paz interior dentro da minha alma, né? No caso, eu entendi que Deus tem que estar em primeiro lugar no meu coração. Por quê? Porque nada é mais importante do que você ter essa comunhão com o Senhor Jesus. Então, hoje não é peso para mim, hoje não é eu pensar assim, vai começar um jejum proposto, eu estou de fora. Não, não. Está próximo de começar um novo jejum de Daniel,
eu já estou dentro, eu vou fazer, porque isso significa para mim o quê? Um renovo. A busca é constante em comunhão com o Senhor Jesus, Deus em primeiro lugar. Então, não fico mais de fora. Então, toda vez que há esse propósito, eu estou participando, porque faz muito bem para mim. Pois é, minha amiga, meu amigo, talvez, quando a gente fala no Espírito Santo, em receber o Espírito Santo, e você vê aí os testemunhos das pessoas que manifestam, esboçam aquela alegria, aquele gozo, aquela alegria indizível, talvez fique difícil para você captar, entender, mas o Espírito Santo, só você experimentando para você ver o que é. Porque é como uma comida, como você saborear uma coisa deliciosa e dizer, oh, isso aqui é uma delícia. Mas se eu não prová-lo, como é que eu vou saber que é delicioso? Então, você mesmo que tem que ter essa experiência com Deus. A fé inteligente faz a gente querer conhecer o Senhor como Ele é. Mas eu, bispo, sou um sujeito pecador, uma mulher que vive nas noitadas, eu sou um ninguém. Será que Deus quer? Quer. Deus quer, minha amiga, meu amigo. Deus quer a sua alma. Ele quer viver dentro do seu corpo. Ele quer fazer de você uma pessoa digna, uma pessoa respeitada. Porque Ele te respeita. Se o mundo desrespeita você, Ele respeita você, Ele quer você. Ele quer fazer do seu corpo um templo, habitação dele, uma vivenda, morada dele. Você acredita nisso? Se você acredita, então você vai participar desse jejum de Daniel, que começa segunda-feira, agora, dia 6. Segunda-feira nós começamos esse jejum. E é um jejum assim, você não vai deixar de comer, não vai deixar de beber, você vai deixar de absorver as informações seculares. Esporte, TV, rádio, literatura em geral, tudo você vai deixar de lado. Você vai você vai mergulhar nos pensamentos de Deus. Você vai ler a Bíblia, você vai ler mais a Bíblia, se você quiser, você vai participar das nossas programações, seja na rádio, na televisão, na internet, participar dos nossos blogs, você vai participar de tudo o que a igreja dispõe para você, disponibiliza para você. Nós temos aí o Univer, que é um site só para as pessoas que querem ter informações, obter informações espirituais. São novelas, por aí tem a história de Esther, fala da vida, de uma vida nova, fala dessa experiência com Deus. Então, a partir dessa segunda-feira, todos nós estaremos mergulhados nesse Espírito, tá bom? Então, agora nós vamos falar com Deus em seu favor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, digno, Tu és o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda majestade e grandeza. Só o Senhor é Deus, só o Senhor, e o Senhor é único, único. Mas em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos diante do Teu trono agora para Te pedir em favor de toda essa gente que tem nos feito pedido de oração através da internet, pessoas que têm participado dessa programação e querem ajuda. Eu te peço, meu Pai, dê um sinal de que esse trabalho que nós estamos fazendo, a mensagem, a música, os testemunhos, dê um sinal para elas, além disso, porque elas estão assistindo, participando disso, mas eu quero que o Senhor dê um sinal evidente, algo que elas possam tocar. Por exemplo, nesta noite, se elas têm insônia, venham ter um sono de criança. Se elas estão enfermas, doentes, o médico já disse, olha, não tem mais jeito, não há mais o que fazer, então dê um sinal que o Senhor ouviu a sua súplica, a nossa oração. Eu peço, meu Pai, por todo o Teu povo, em o nome
do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, eu achei Jesus e quero que você ache também. Porque se você achá-lo, nunca mais a sua vida será a mesma. Nunca mais. E é de graça. Você encontrou Jesus, sua vida se transforma como da água para o vinho. Mas você tem que buscá-lo, você tem que querer, você tem que ter sede, você tem que fazer a sua parte, porque Ele está esperando por você, tá bom? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém.